Você está aí, rolando o feed do seu celular. Mais um post. Um casal sorrindo em uma praia paradisíaca. A legenda diz gratidão. Logo depois, um amigo anuncia uma promoção incrível no trabalho. Alguém posta uma foto do corpo perfeito, depois de meses de academia. E por um instante, só por um instante, você olha para a sua própria vida, para a louça na pia, para o trabalho que te estressa, para aquela ansiedade que bate no fim do domingo. E uma pergunta silenciosa ecoa na sua mente. O que eu estou fazendo de errado? Por que todo mundo parece tão feliz e eu não? Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho. E mais importante, talvez a culpa não seja sua, mas da própria ideia de felicidade que nos venderam. Nós vivemos sob o feitiço de uma perigosa armadilha. Uma crença de que deveríamos estar felizes o tempo todo. É a era da positividade tóxica, uma ditadura silenciosa que nos pressiona a exibir um otimismo constante e a esconder qualquer vestígio de tristeza, raiva ou medo, como se fossem sinais de fraqueza. O problema é que essa busca obsessiva pela alegria, essa guerra contra os nossos próprios sentimentos, não só é exaustiva, como pode ser a receita para o desastre da nossa saúde mental. E se eu te dissesse que a ciência está começando a provar algo chocante, que quanto mais você persegue a felicidade, mais propenso você fica à depressão e à ansiedade? Parece loucura, mas esse é o paradoxo da felicidade, o enigma que vamos decifrar hoje. Para nos guiar nessa jornada, vamos recorrer a um homem que encontrou luz no lugar mais escuro que a humanidade já criou. O nome dele é Viktor Frankl, neurologista, psiquiatra, filósofo e, acima de tudo, um sobrevivente. Frankl passou 3 anos em 4 campos de concentração nazistas, incluindo Auschwitz, onde perdeu sua esposa, seus pais e seu irmão. E foi lá, no epicentro do sofrimento humano, que ele descobriu o segredo para uma resiliência inquebrantável. Ele percebeu que a força mais poderosa do ser humano não é a busca pela felicidade, mas a busca por um sentido, uma razão para viver que nos permite suportar quase qualquer coisa. A pergunta que este vídeo vai te forçar a encarar é brutalmente honesta. E se a vida não for sobre ser feliz, mas sobre encontrar um motivo para continuar, apesar de tudo? O que você acha que é mais importante? Buscar a felicidade ou buscar um sentido? Me conta aqui nos comentários com a frase felicidade ou sentido. Quero muito saber o que pulsa mais forte aí dentro de você, porque a resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como você vive a sua vida. Você já parou para pensar que talvez a felicidade que a gente tanto persegue seja, na verdade, uma construção, um roteiro que não fomos nós que escrevemos? A sociedade moderna, turbinada pelas redes sociais, nos vende um ideal de vida que parece um comercial de margarina sem fim. Sorrisos brancos, conquistas profissionais, corpos perfeitos e uma gratidão que soa quase obrigatória. É a ditadura do sorriso, uma pressão silenciosa que nos diz que, se não estamos exalando alegria 24 horas por dia, somos um fracasso. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre talvez chamasse isso de má-fé, uma espécie de auto-engano onde a gente representa um papel para fugir da responsabilidade de ser quem realmente somos. Eu te pergunto com toda a sinceridade, essa pessoa que você mostra para o mundo, sempre forte, sempre de boa, é você de verdade? Ou é só uma máscara que você veste por medo de ser julgado? Por medo de encarar o vazio que, vamos ser honestos, às vezes bate na porta de todos nós? E essa performance toda tem um preço, um custo altíssimo para a nossa saúde mental. Essa caçada constante pela felicidade consome uma energia mental absurda, como mostraram estudos recentes que chamam isso de o paradoxo da felicidade. A gente entra num ciclo vicioso de comparação, olhando a grama do vizinho, que parece sempre mais verde, e sentindo que a nossa vida é inadequada. É aqui que a gente precisa dar nome ao monstro. Positividade tóxica. Não é sobre ser otimista, é sobre essa obrigação de reprimir qualquer emoção negativa, como se sentir tristeza, raiva ou frustração fosse um defeito de caráter. O autor Russ Harris, no livro A Armadilha da Felicidade, usa uma metáfora perfeita. É como estar preso por um anzol.
Quanto mais você se debate para se livrar da dor, ou seja, para se forçar a ser feliz, mais o anzol se enterra na sua carne e maior se torna o seu sofrimento. Você se reconhece nesse debate? Mas eu preciso te contar um segredo que talvez mude tudo. A culpa não é sua. Se você se sente constantemente puxado para a preocupação, para o medo, para a antecipação de problemas, não é porque você tem um defeito de fabricação. É porque o seu cérebro está funcionando perfeitamente. A psicologia evolutiva nos mostra algo fascinante. Nossa mente não evoluiu para nos fazer felizes, ela evoluiu para nos manter vivos. Durante centenas de milhares de anos, o cérebro que sobrevivia era aquele que estava sempre alerta para o perigo, que se preocupava com a opinião do grupo para não ser expulso da tribo. Esse viés de negatividade é um software de sobrevivência. Então, lutar contra pensamentos negativos é como lutar contra a sua própria programação. O problema não é a sua mente, o problema é o manual de instruções que a sociedade te entregou, que está completamente errado e te faz acreditar que você precisa de um conserto. Desenvolver uma verdadeira inteligência emocional começa por entender isso. E quando a gente entende isso, uma outra peça do quebra-cabeça se encaixa. O psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl, identificou um mal da nossa era que ele chamou de vazio existencial. É aquela sensação de apatia, de tédio, de que falta alguma coisa, mesmo quando tudo parece estar bem. Esse vazio não é preenchido com mais uma viagem, mais uma compra, mais um elogio. A busca frenética pela felicidade, no fundo, é uma tentativa desesperada de tapar esse buraco com prazeres passageiros. Mas é como tentar encher um balde furado. Frankl percebeu que essa neurose moderna não vinha da frustração sexual, como dizia Freud, mas da frustração da nossa vontade de sentido. A gente está buscando a coisa errada no lugar errado. Então, se a felicidade não preenche esse buraco e a alegria forçada é uma armadilha, qual é, afinal, o caminho alternativo? O que a psicologia mais profunda tem a nos dizer sobre como escapar dessa cilada? Sabe aquele conselho que a gente ouve desde criança? O famoso pense positivo? E se eu te disser que ele pode ser um dos maiores sabotadores da sua paz de espírito? Vamos fazer um teste rápido. Tente, com toda a sua força, não pensar num elefante rosa. Não pense na tromba, nas orelhas grandes, na cor vibrante. O que aconteceu? Ele provavelmente apareceu aí na sua mente, com holofotes e tudo. Esse é o paradoxo do controle mental. A psicologia moderna, especialmente através de abordagens como a terapia de aceitação e compromisso, ACT, descobriu que a tentativa de suprimir ou eliminar pensamentos negativos é uma batalha perdida. Lutar contra um pensamento só o torna mais forte, mais presente. Essa guerra interna constante, essa briga para limpar a mente, não só é exaustiva, como é extremamente prejudicial para a nossa saúde mental, porque nos coloca em um estado de conflito permanente com nós mesmos. A alternativa, então, não é lutar, mas acolher. Parece loucura, né? Mas a ACT nos propõe dois conceitos revolucionários: aceitação e desfusão cognitiva. Aceitação não é se conformar ou gostar da dor. É abrir um espaço interno para que sentimentos difíceis possam existir, sem que a gente precise entrar em pânico ou tentar expulsá-los à força. E a desfusão é a habilidade de olhar para os seus pensamentos, em vez de olhar a partir deles. É entender que o pensamento "eu sou um fracasso" é apenas isso. Um pensamento, uma sequência de palavras na sua cabeça, e não uma verdade absoluta sobre quem você é. A gente pode aprender a observar esses pensamentos como nuvens passando no céu. Essa capacidade de se distanciar e não se fundir com a negatividade é o suprassumo da inteligência emocional, uma ferramenta que te devolve o poder. E o mais incrível é que essa ideia, que parece tão de vanguarda, tem raízes profundas. Décadas antes da ACT existir, Viktor Frankl já estava plantando essas sementes. Enquanto a psicanálise de Freud olhava para trás, focada na vontade de prazer, Frankl, como o fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, olhava para frente, para a nossa vontade de sentido. Ele já dizia que, mesmo nas piores circunstâncias,
Nós temos a liberdade de escolher nossa atitude diante do sofrimento. Essa liberdade de vontade é o coração filosófico do que a ACT hoje chama de aceitação e compromisso com valores. Frankl foi a ponte entre o existencialismo europeu mais profundo e uma psicoterapia prática, que não busca consertar a pessoa, mas sim libertá-la para viver uma vida que valha a pena. Ao contrário dessa abordagem libertadora, a supressão de emoções é uma verdadeira bomba relógio. A cultura da positividade tóxica nos ensina a engolir o choro, a disfarçar a raiva, a ignorar o medo. Mas essas emoções não desaparecem. Elas são energia. Quando reprimidas, elas se acumulam e podem vazar de formas destrutivas, explodindo em momentos inadequados ou, pior, se transformando em doenças físicas, um processo que a medicina chama de somatização. Ignorar um sentimento é se recusar a processar uma informação vital sobre a sua vida. Se lutar contra a dor é inútil e até perigoso, e a própria busca pela felicidade parece nos adoecer, que evidências concretas, que provas científicas nós temos de que caímos mesmo nessa armadilha? Se até agora nossa conversa parecia um pouco filosófica, prepare-se, porque vamos entrar no laboratório. Um estudo que virou um marco, publicado no Journal of Personality and Social Psychology, revelou algo que soa como uma heresia para a nossa cultura. Pessoas que valorizam muito a própria felicidade tendem a relatar menos bem-estar e mais sintomas de depressão quando enfrentam situações estressantes. É isso mesmo que você ouviu. Quanto mais você quer ser feliz, mais infeliz você pode se tornar. Outros pesquisadores, como Sam Maglio e Ae-Kyung Kim, batizaram esse fenômeno de paradoxo da felicidade. Em seus experimentos, eles mostraram que o simples ato de tentar ser feliz esgota nossos recursos mentais, nos deixando mais impacientes, cansados e propensos a tomar decisões piores. A busca pela felicidade não é só uma armadilha filosófica, é uma armadilha cognitiva, com custos reais e mensuráveis. Para tirar isso do laboratório e trazer para a vida real, pense na última vez que você se sentiu pressionado a curtir uma festa de fim de ano, um casamento ou aquele evento imperdível. A obrigação de se sentir feliz, aquela vozinha interna dizendo "você tem que se divertir", provavelmente gerou uma ansiedade que acabou com qualquer chance de alegria genuína. Você fica se monitorando, se perguntando se está parecendo feliz o suficiente, e a espontaneidade morre. Essa pressão para performar a felicidade transforma momentos que poderiam ser de conexão em testes de aprovação social. É um exemplo perfeito de como a felicidade, quando vira uma meta rígida, um objetivo a ser alcançado, se torna escorregadia e inatingível. A manutenção de uma saúde mental equilibrada passa por abandonar essa obrigação e permitir que os sentimentos fluam como eles são, sem forçar a barra. E essa descoberta, que parece tão moderna, ecoa uma sabedoria de mais de 2000 anos. Os filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio, já tinham sacado essa cilada. Para eles, a verdadeira vida boa, a eudaimonia, não vinha da caça ao prazer ou da fuga da dor. Essas coisas eram indiferentes, estavam fora do nosso controle. O que importava era a virtude, a coragem, a justiça e a sabedoria. Eles ensinavam que o sofrimento não vem dos acontecimentos em si, mas dos nossos julgamentos sobre eles. Ou seja, o que os nossos cientistas estão provando hoje com experimentos complexos, os estoicos já sabiam por pura razão e autoobservação. A ideia de que a felicidade é um subproduto e não o alvo é um exemplo impressionante da resiliência do pensamento humano através dos séculos. Então, tanto a psicologia de ponta quanto a filosofia antiga nos levam à mesma conclusão, um pouco assustadora, mas profundamente libertadora. A dor é inevitável, a perda, a frustração, a tristeza. Elas não são falhas no sistema da vida, são parte integral do pacote de ser humano. Tentar construir uma existência blindada contra o sofrimento não é apenas uma fantasia, é uma receita para o desastre psicológico. Os estoicos abraçavam isso com a busca pela apateia, um estado de tranquilidade que não vem da ausência de problemas, mas da maestria sobre nossas reações a eles. A questão que fica, então, é monumental.
Se a dor é garantida e a busca pela felicidade é uma cilada, o que nos resta? O pessimismo? A desistência? Ou será que existe uma terceira via? Uma forma de dizer sim à vida, não apesar da dor, mas talvez por causa dela. Se a vida nos apresenta uma tríade trágica e inevitável, a dor, a culpa e a morte, como podemos sequer pensar em otimismo? É aqui que Viktor Frankl nos oferece seu conceito mais poderoso e revolucionário, o otimismo trágico. Esqueça o otimismo ingênuo do vai dar tudo certo. O otimismo de Frankl é forjado no fogo, é a capacidade humana de dizer sim à vida apesar de tudo. É a convicção de que a vida não perde seu sentido mesmo nas circunstâncias mais miseráveis. Ele não aprendeu isso num livro. Ele viveu isso na pele, nos campos de concentração nazistas, onde a dor, a culpa de ter sobrevivido e a morte eram a realidade diária. Para Frankl, a verdadeira resiliência não é a capacidade de evitar o sofrimento, mas a coragem de encará-lo e encontrar um propósito nele. Essa é a base de uma saúde mental verdadeiramente inabalável, que não depende de o mundo estar cor-de-rosa, mas como na prática se encontra sentido na tragédia. Frankl nos dá um mapa. Ele nos mostra que podemos transformar os elementos da tríade trágica em vitórias humanas. Diante da dor inevitável, como a perda de alguém que amamos ou uma doença, podemos escolher nossa atitude, transformando o sofrimento em uma realização, um testemunho da nossa força interior. É aqui que ecoa a famosa frase que ele pegou de Nietzsche: quem tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Diante da culpa por nossos erros passados, podemos extrair a oportunidade de mudar a nós mesmos para melhor, nos tornando pessoas mais conscientes e responsáveis. E diante da morte, da transitoriedade da vida, somos incentivados a agir, a amar, a criar, pois é a finitude que dá valor e urgência a cada momento. Essa mudança de foco, de buscar o prazer para buscar o sentido, é encapsulada em outro conceito fundamental da logoterapia, a autotranscendência. Frankl argumentava, em uma crítica direta a psicólogos como Maslow, que o ser humano não se realiza olhando para o próprio umbigo. A autorrealização não é o alvo. Nós nos tornamos plenamente humanos quando nos esquecemos de nós mesmos e nos dedicamos a uma causa maior, a amar outra pessoa, a criar uma obra. A felicidade, ele dizia, é apenas um efeito colateral, um subproduto de uma vida com propósito. Pense em figuras como Nelson Mandela. Ele não transcendeu 27 anos de uma prisão brutal para alcançar a felicidade pessoal, mas sim pela liberdade de seu povo. Ele encontrou sentido no serviço, e nisso encontrou sua força. E isso nos leva à lição final de Viktor Frankl, a joia da coroa da existência humana. No inferno de Auschwitz, despojado de tudo, sua família, sua profissão, sua dignidade, seu nome, ele descobriu a única coisa que ninguém jamais poderia tirar dele: a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Entre o estímulo, a brutalidade, a fome, o frio e a resposta, o desespero ou a dignidade, existe um espaço. Nesse espaço reside nossa liberdade e nosso poder. O poder de não ser uma vítima das circunstâncias, mas o autor da nossa própria história. Isso vai além da inteligência emocional. É a descoberta da nossa indestrutível fortaleza espiritual, a essência do que significa ser mentalmente invencível. Nossa jornada hoje foi intensa. Começamos presos na armadilha da felicidade, sufocados pela positividade tóxica que adoece nossa saúde mental. Desconstruímos o mito do pense positivo e vimos como a ciência e a filosofia antiga já nos alertavam sobre essa cilada. E, finalmente, encontramos a saída nas palavras e na vida de Viktor Frankl. A lição que fica não é um manual de 5 passos para ser feliz. É algo muito mais profundo. É a permissão para ser humano. É entender que uma vida rica, plena e com significado não é uma vida sem dor, mas uma vida onde cada experiência, inclusive o sofrimento, pode ser transformada em força, crescimento e propósito. A felicidade não é o destino. Ela é a consequência de uma vida vivida com coragem e sentido. Lembre-se sempre da lição mais poderosa de Frankl.
a lição que o manteve vivo no inferno. A sua circunstância não te define. O que te define é a sua resposta. Entre o que acontece com você e o que você faz a respeito, existe um espaço. Nesse espaço sagrado, reside a sua liberdade e o seu poder. O poder de escolher sua atitude, de encontrar seu porquê, de construir uma resiliência que nenhuma dificuldade externa pode destruir. Você não controla o que a vida te joga, mas você sempre, sempre, controla o que fazer com isso. Se esse vídeo te ajudou a enxergar um novo caminho, deixe seu like agora para que essa mensagem poderosa alcance mais pessoas que precisam dela. E para selar nosso compromisso com uma vida de significado, deixe nos comentários a frase: "Eu escolho o sentido", para que você e toda a nossa comunidade do Mentalmente Invencível se lembrem do poder que tem nas mãos. Você gostaria de saber mais sobre como construir uma vida com propósito, usando as ferramentas da psicologia e da filosofia? Então se inscreva no canal e ative o sininho, porque a nossa jornada para nos tornarmos mentalmente invencíveis está apenas começando. E finalmente, compartilhe este vídeo. Pense naquela pessoa que você sabe que está lutando, que se sente pressionada a sorrir quando, na verdade, só queria chorar. Envie este vídeo para ela. Pode ser o começo de uma grande e libertadora mudança.